O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito bem, é uma bênção poder partilhar com vocês nesta tarde a palavra de Deus. Parabéns pela iniciativa de se reunirem neste local, nesta data, para buscar a face de Deus, para debruçarmos juntos sobre a palavra de Deus. O texto que eu quero partilhar com vocês hoje está em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. É um texto muitíssimo conhecido, mas sempre novo, sempre atual para nós. Versos 38 a 42. Marta e Maria. Está escrito o seguinte: estando eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Bom, acho que todos vocês sabem que o evangelista Lucas é o evangelista que mais destaca o papel ou a importância da mulher. Dos evangelistas, esse é o que tem uma visão mais universal da salvação. E Lucas dá uma forte ênfase à importância da mulher, começando com a escolha de Maria para ser a mãe do Salvador, o cântico de Maria. É Lucas quem vai nos informar, por exemplo, que o ministério de Jesus, nas suas campanhas itinerantes pelas cidades e aldeias da Galileia, e tinham 204 cidades na Galileia, era um ministério bancado financeiramente por mulheres. 3 delas mencionadas pelo nome: Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. Mas é Lucas também que vai mostrar para nós esta cena de 2 mulheres, Marta e Maria. Vale destacar que desde o capítulo 9 de Lucas, quando ele desce do Monte da Transfiguração, é que Jesus demonstrava já no seu semblante que ele estava indo para Jerusalém, e indo para Jerusalém com o propósito de dar sua vida, de morrer na cruz. Isso era notório, isso era visível, era eloquente. Portanto, o contexto desta passagem é Jesus se dirigindo a Jerusalém, sabendo que as autoridades judaicas já estavam se mancomunando, orquestrando, conspirando para prendê-lo à traição e matá-lo. Era uma jornada difícil, era um tempo doloroso. E é nessa conjuntura que Jesus chega aqui nesse local. Lucas não quer registrar o nome do local, embora saiba disso, mas diz que Jesus estava a caminho, Jesus e os discípulos a caminho, entra num povoado, e nós sabemos que esse povoado é Betânia, e Betânia era um povoado, era uma aldeia próxima de Jerusalém, uns 10 quilômetros de Jerusalém, antes de chegar em Jerusalém.
E diz o texto que certa mulher, ele está colocando a cena como se fosse uma coisa não tão íntima, certa mulher. E nós somos informados em João que esta certa mulher era amiga de Jesus. Eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, e eles eram amigos de Jesus, eram próximos de Jesus. Também somos informados que esta família era uma família hospedeira de Jesus, hospitaleira. E Jesus não caminhava só, ele caminhava com seus discípulos. Quando Jesus chega nesta aldeia, nesse povoado chamado Betânia, e Marta hospeda ali. Passa-nos a ideia que a casa era de Marta, embora morassem juntos os 3 irmãos, devia ser a irmã mais velha. Não fala nada do pai dela, da mãe dela, não fala nada se ela era casada ou solteira. O certo é que Marta, diríamos nós hoje, era a dona da casa. E quem toma a decisão de hospedar é ela. E o conjunto que é digno de destaque é que Marta deve então estar muito ocupada, pensando em preparar uma refeição. Obviamente, se não sendo só Jesus, era um grande trabalho. Preparar a comida, servir a mesa. E ela está agitada, com tantas coisas para serem feitas. E Maria, sua irmã mais nova, diz o texto, no verso 39, está esta quedava-se assentada. Agora preste atenção, que o texto não diz que ela estava quedada, mas diz que esta quedava-se assentada. A impressão que Lucas dá é que nas idas de Jesus a esta casa, o que era uma espécie de coisa bem frequente, todas as vezes que ele ia para a Judéia, porque Jesus morava na Galileia, toda vez que ele ia para a Judéia, que ali era um ponto de parada. E ali era uma casa onde Jesus tinha prazer de ficar, porque ele era bem acolhido. Tanto é fato que, na mesma semana em que Jesus foi preso, Jesus mais uma vez é recebido aqui em Betânia, na casa de Simão o leproso. E quem está servindo é Marta. Quem está sentado com Jesus à mesa, com os discípulos, é Lázaro, recém-ressuscitado. Quem está prestando um gesto de, generosidade a Jesus é Maria. Quando vai derramar sobre a sua cabeça um vaso de alabastro cheio de perfume, preciosíssimo. O certo é que esta mulher, chamada Maria, tinha o hábito de estar aos pés de Jesus, quedada aos pés de Jesus, e ela só aparece 3 vezes nos evangelhos, e nas 3 vezes que Maria aparece nos evangelhos, ela está quedada aos pés de Jesus, aqui nesse texto, em João 11, e em João 12, ou Marcos 14, em outras palavras, esse quedava-se assentada aos pés de Jesus, não era apenas um momento único, que nunca mais se repetiu, essa era a rotina da vida dela. E é nessa conjuntura que Marta se estressa. E o estresse de Marta é tal, que ela se sente no direito, não só de chamar a atenção da irmã, mas de chamar a atenção e de advertir o próprio Jesus. Ela está tão irritada com a situação, porque ela está trabalhando, correndo para lá e para cá, e a irmã quedando-se aos pés de Jesus. E ela chega então para Jesus, e o senhor não vai fazer nada? O senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu trabalhando, eu me esfalfando aqui, suando aqui, correndo para lá e para cá, para servir, e a minha irmã sem fazer nada, o senhor não vai falar nada com ela? Quando Jesus então diz, Marta, Marta, andas inquieta, preocupada com tantas coisas, uma coisa só é necessária, aliás, pouca coisa é necessária. Aliás, uma coisa só é necessária. Maria escolheu boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu queria pensar um pouquinho com vocês aqui, sobre essa questão. Primeiro, ponto que eu quero chamar a atenção, é que Maria assenta-se aos pés de Jesus para aprender.
Se você falar assim, bom, Maria era mais crente, Jesus amava Maria, não amava Marta, não é verdade. Jesus amava, está lá em João 11, verso 5, que Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria. Talvez você diga, bom, mas existem pessoas diferentes, e é verdade. Existem pessoas com ministérios diferentes, também é verdade. Se ela estava hospedando e ela era dona da casa, alguém tinha que fazer. E tem pessoas com essa característica de fazer, e tem outras pessoas também com a característica mais contemplativa. O que é importante? Ambas são importantes. Tem gente que bota a mão na massa, tem gente que é do bastidor. Mas o que esse texto nos chama a atenção é o fato de ambas procurarem servir a Jesus e oferecer a Jesus o seu melhor. O que é curioso é que aqui duas atitudes de Maria nos chamam a atenção. A primeira delas é que Maria está aos pés de Jesus. Que lugar elevado é esse? Nem mesmo o pico do Everest é tão alto quanto estar quedado aos pés de Jesus. Você nunca está tão bem posicionada como quando você está aos pés de Jesus. Você nunca está tão segura como quando está aos pés de Jesus. Você nunca aprende tanto na academia da vida como quando você está aos pés de Jesus. Esperar quietamente no Senhor é mais importante do que as atividades demasiadamente alvoroçadas. Esse é o ponto. Maria está com a mente aberta e com o coração aberto, ávida para receber de Jesus. Enquanto Marta quer preparar um banquete para Jesus, Maria está ávida para receber de Jesus um lauto banquete. A segunda coisa que me chama a atenção é que Maria está aos pés de Jesus com profunda humildade, porque essa expressão do verso 39, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Ela era como que um vasilhame vazio, desejosa de ser cheia. Ela entendia que Jesus tinha mais para ela, que ela precisava de mais de Jesus. E a postura dela é de humildade, é de se quedar, é de se assentar. Não é de falar. Enquanto Marta está exortando Jesus, Maria está querendo aprender de Jesus. E sabe, irmãs, o que esse texto está ensinando para você e para mim é que Maria se deleitava mais em Jesus do que no serviço a Jesus. Preste bem atenção nisso. Jesus está mais interessado em você do que no seu trabalho. Vida com Jesus é mais importante do que trabalho para Jesus. Então, as primeiras coisas devem vir primeiro. O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Em outras palavras, nunca perca de vista a essência. Deus é mais importante do que a obra de Deus, e a comunhão com Jesus é mais importante que trabalho para Jesus, porque o trabalho para Jesus precisa decorrer da sua intimidade com Jesus. Bom, segundo ponto que eu chamo a atenção é que Marta agita-se de um lado para o outro para servir a Jesus. É curioso isso, mas se você olhar atentamente, nas 3 vezes que Marta vai aparecer, ela está agitada.
Aqui ela está agitada. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, 4 dias depois da morte de Lázaro, quem sai correndo primeiro para encontrar Jesus é Marta. E mais uma vez ele exorta Jesus: se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. A terceira vez que ela aparece é lá em João 12, ou Marcos 14, ou Lucas 22, ou Mateus 26, e ela está novamente servindo. Ou seja, onde Marta aparece, ela está em movimento, ela está em ação. É aquele tipo de mulher que não sabe ficar quieta nem um minuto. Ela é hiperativa. Para ela, servir a Deus é trabalhar. Agradar a Jesus é fazer alguma coisa por Ele. Ainda que seja para falar e para exortar Jesus, ela tem que estar fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa. Mas, aqui, chama a atenção de vocês para alguns pontos. Primeiro, Marta está agitada demais. Olha o verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro. Eu sei que vocês não são mulheres agitadas. Algumas são, vocês certamente não devem ser, né? Mas conhece gente pilhada? Gente que acorda mais cedo para ter mais coisa para fazer? Gente que quando não tem coisa para fazer, arranja alguma coisa porque não sabe viver sem fazer. Então Marta era essa mulher, agitada. E o texto nos informa que ela ficava agitada de um lado para o outro. Pensa numa pessoa que vai para lá, vai para cá, ela não sossega, ela não se acalma, ela não se aquieta. Mas o grande problema é que, além dela ser agitada, ela se agitava ainda mais ao ver a quietude da outra. Porque gente agitada é assim: se você não for igual a ela, você não está com nada. Ou todo mundo se mexe com a mesma velocidade dela, ou ela acha que as outras pessoas são mole demais, corpo mole demais. Então ela estava desse jeito. Sabe o que significa isso, trocando em miúdos? É que para Marta, servir a Cristo tornou-se um substituto da intimidade com Cristo. Em outras palavras, ela colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. E o que eu preciso dizer a você hoje, com total clareza, é que sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Cristo, nós estamos fora da prioridade de Cristo. Mas a segunda coisa que eu chamo a atenção é que Maria não só está agitada demais, mas Maria está ocupada demais. Olha o versículo 40 ainda. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com o quê? Com muitos serviços. Ocupada com muitos serviços. Eu não sei o que é muitos serviços, mas eu fico imaginando que naquela época, você receber de repente na sua casa, Jesus mais 12 discípulos, 13 pessoas, não é brincadeira, né? Até hoje, com todo o aparato que nós temos, se chegar 13 pessoas na sua casa para almoçar ou para jantar, eu imagino que se só tem você para trabalhar, você ficaria um pouco agitada também, não? Hoje a gente tem coisas pré-feitas, pré-cozidas, né? Naquela época não tinha, não. Então ela está ocupada demais. E você sabe que o problema aqui, que o texto quer ressaltar, é que os muitos serviços privaram Marta de um tempo precioso com Jesus. E aí Gálatas nos informa que há um grande risco de nós nos cansarmos na obra e nos cansarmos da obra. Tem muita gente cansada na obra. Tem muita gente estressada fazendo a obra. Tem muita gente que está aflita
porque a obra de Deus está consumindo de tal maneira o seu tempo, que ela não tem tempo para ter comunhão com o Senhor da obra. Em outras palavras, Marta, querendo dar o seu melhor, perdeu o principal. Perdeu o principal. Mas em terceiro lugar, Marta está equivocada demais. Olha o verso 40 ainda. Então, a petulância dela, viu? Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, ela é respeitosa, chama Jesus de Senhor. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. O que vocês estão percebendo aqui? Marta se está sentindo o quê? Injustiçada. Não é justo. Não é justo. Isso é uma injustiça. Eu aqui me virando, eu correndo para lá para cá, eu fazendo tudo, e a minha irmã sem fazer nada? E a minha irmã sentada aos pés de Jesus? Ela poderia ter chegado e exortado a irmã na presença de Jesus, seria uma deselegância, com certeza, com o anfitrião, com o hóspede. Mas ela, entendendo que o Senhor tem autoridade para dar uma palavra, para exortar, ela exorta não só a irmã, mas por tabela ela exorta Jesus também. O senhor não vai falar nada? O senhor não está vendo a injustiça? Não está vendo o problema? O que Marta está querendo com isso? Marta quer induzir Jesus a se colocar contra Maria e a favor dela. Marta está querendo que Jesus tome um partido a favor dela e contra Maria. Em outras palavras, Marta esperava que Jesus culpasse Maria por não fazer o que ela, Marta, estava fazendo. Ao contrário disso, Jesus é quem culpa Marta e defende Maria. Resumindo numa frase, a diferença entre Marta e Maria é que Marta desejava dar muito ao Senhor e Maria almejava receber muito do Senhor. Marta destaca-se pela produtividade, Maria pela receptividade. E aqui está o ponto que nós precisamos parar um pouquinho e refletir. Se o que nós estamos fazendo para Deus não está sendo um substituto do nosso tempo com Deus. E eu não estou dizendo com isso que você deva ser aquela pessoa apenas contemplativa. Mas o Senhor quer muito mais o nosso coração do que o nosso trabalho. Porque se nós dermos a Ele o nosso coração, acompanha o coração, as mãos, os pés e tudo. Por isso a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Mas olhemos agora em terceiro lugar, Jesus censura Marta. Vamos ver o verso 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Jesus censura e repreende Marta. Marta sente uma espécie de ansiedade interior e Marta sente uma espécie de agitação exterior. Ela está ansiosa interiormente e ela está agitada exteriormente. Não é assim as coisas? Quando você fica ansiosa, o negócio está aqui dentro, te corroendo. Quando você está agitado, você está para lá para cá, de um lado para o outro. Então vamos destacar alguns pontos. Primeiro, ao censurar Marta, Jesus a chama pelo nome. Eu acho isso bonito. E quando você diz o nome da pessoa, você está chamando a pessoa. Mas quando você diz o nome duas vezes, você está enfatizando isso. Marta, Marta.
Não é assim que você fala com o menino? Quando você quer dar uma bronca? Menino, menino. Não vou falar que vocês falam isso com o marido, porque senão dá briga, né? Mas Jesus chama pelo nome. Jesus é enfático. Porque ele a amava. E ela queria exortar Jesus e saiu exortada por Jesus. Segundo aspecto, Jesus censura Marta pela intensidade e extensão de sua ansiedade. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Jesus não mencionou quais são essas coisas. Talvez até para que a gente botasse a nossa ansiedade nesse pontilhado aí. O que deixa você inquieto? Bom, hoje parece que a tônica da inquietude é a Covid, né? Mas o que está deixando você, como mulher, inquieta dentro da sua casa? Quais são as suas muitas preocupações? Você é uma pessoa preocupada? Você é uma pessoa ansiosa? O que deixa você ansioso? O que deixa você ansiosa? Jesus está censurando isso. Porque o que é ansiedade? Ansiedade e preocupação são termos análogos para nós. A palavra preocupação já define com a própria terminologia. Pré-ocupação, ou seja, ocupar-se previamente. É quando você antecipa uma situação, sofre por aquilo, antes que aquilo venha a acontecer. E muitas vezes nós vivemos assim, com medo do amanhã, preocupados. Como é que vai ser? E se eu ficar doente? Se eu pegar Covid? Se eu perder o emprego? Se a minha família sofrer um revés? E se a vacina não chegar em tempo? E se o Brasil entrar num processo de recessão econômica? E se a opinião do Brasil lá fora estiver ruim? E nós vamos juntando causas e mais causas, motivos e mais motivos. E não faltam motivos para nos deixar o que é? Inquietos, desassossegados, ansiosos, preocupados. E Jesus diz: Marta, Marta. E aí, no lugar da Marta, bota o seu nome. Marta, Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Mas em terceiro lugar, Jesus censura Marta por suas escolhas erradas. Porque no verso 42, Jesus diz: entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Eu acho esse pouco é necessário fenomenal. Porque nós, em pleno século 21, num mundo materialista, consumista, hedonista, materialista e egoísta, a gente vai agregando coisas na nossa vida, achando que muita coisa é preciso para se viver. Não é verdade? A vida podia ser muito mais simples. A gente poderia viver de uma forma muito mais modesta. Muita coisa que preocupa você, que deixa você ansiosa, ansioso, na verdade, é mais motivo de ansiedade em vez de necessidade para você viver. Pouca coisa é necessária. Você só veste uma roupa por vez. Você só consegue comer um prato de comida por vez. Você só consegue dormir numa cama por vez. E a gente vai agregando coisa, vai agregando coisa, vai agregando coisa, vai agregando coisa. Daqui a pouco tem tanta coisa que preocupa você, que você perde a beleza da vida, a simplicidade da vida, a tranquilidade da vida. Porque tem muitas coisas girando na sua cabeça, girando na sua agenda. A censura de Marta a Maria visava desencorajar a piedade de Maria e a devoção de Maria a Jesus.
Mas as muitas preocupações de Marta se mostravam tolas, porque só uma coisa era necessária. E as muitas preocupações e agitações de Marta privaram-na da única coisa que de fato importava, que era necessário. O que Marta negligenciou era a coisa necessária. Em outras palavras, Jesus está aqui contrastando as preocupações e estardalhaços de Marta com tantas coisas, com uma só coisa. E essa uma só coisa que Marta estava se privando dela, era a coisa mais importante, era a coisa necessária. Em outras palavras, enquanto Marta está se preocupando com uma refeição para Jesus, Maria está se deleitando com outra refeição aos pés de Jesus. Bom, para encerrar, vamos falar sobre o elogio de Jesus a Maria. Então, primeiramente, nós podemos ver a postura dela no verso 39. Esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. É claro que Jesus não está aqui fisicamente para você se quedar aos pés dele, não é verdade? Mas como é que você e eu nos quedamos hoje aos pés de Jesus? Pela oração. Você pegar a sua Bíblia, lá no seu quarto, ao redor da sua cama, e abrir a Bíblia, e ler a Bíblia, e quando você está lendo a Bíblia, está ouvindo a voz de Jesus, falando com Ele, bebendo dEle, se alimentando dEle, tendo intimidade com Ele. Segundo lugar, Jesus elogia Maria pela sua, não só pela sua postura, mas em segundo lugar pela sua sabedoria. Verso 42, Maria, pois, escolheu o quê? A boa parte. Qual que é a boa parte? É ter mais prazer em estar com Jesus do que meramente trabalhar para Jesus. Essa foi a denúncia que Jesus Cristo fez à igreja de Éfeso, lembra? Jesus elogia a igreja porque ela era uma igreja operosa, porque era uma igreja fiel, porque era uma igreja que sofria as perseguições, mantendo-se firme. Mas Jesus dizia: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Era uma igreja que trabalhava para Jesus, mas uma igreja que já fazia aquilo, colocando tudo no piloto automático, sem deleite, sem prazer, sem coração aquecido, sem brilho nos olhos. Mas finalmente, em terceiro lugar, Jesus elogia Maria pela sua postura, segundo, pela sua sabedoria, e terceiro, pela sua escolha duradoura. O verso 42 termina assim: e esta boa parte não lhe será tirada. Há coisas que você faz que se dissipam, há outras que você faz que permanecem. Porque Maria escolheu comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo é aquilo que você pode desfrutar agora, de forma parcial, mas por toda a eternidade. Sabe o que nós teremos? Comunhão com Cristo, conhecê-lo, porque a própria essência da vida eterna é conhecer a Ele, e é isso que você vai fazer por toda a eternidade: amá-lo, conhecê-lo, fruí-lo, servi-lo com toda a alegria da sua alma. Então, minhas irmãs, a lição para você e para mim hoje é que Deus nos dê sabedoria nesse mundo tão agitado para fazermos as escolhas certas. As escolhas certas. E a melhor escolha da vida é escolher estar aos pés de Jesus. Não há lugar mais elevado do que este. Quanto mais você se queda, mais alto você está, aos pés do Senhor Jesus.
Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Pedir a bênção de Deus, que Ele aplique esta palavra ao nosso coração. E logo em seguida da oração eu quero impetrar a bênção e devolver a palavra. Minha querida irmã, Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra, de meditar nela, e o que nós te pedimos, Deus, é que Tu trates o nosso coração, porque Tu conheces cada um de nós aqui. Quantas vezes nós também estamos correndo de lá para cá, numa agitação tão grande, cheios de ansiedade. Ó Deus, quantas vezes a nossa alma também fica inquieta. Quantas vezes, Senhor, nós queremos fazer o melhor para Ti, estamos nos privando da intimidade contigo. Perdoa-nos pela nossa agitação, pela nossa inquietude, pela nossa alma atribulada com muitas preocupações. Perdoa-nos, porque tantas vezes nós deixamos de nos assentar e de nos quedar aos Teus pés, para buscar a Tua face, para Te conhecer na intimidade, para nos deleitarmos em Ti, para termos em Ti o nosso prazer. Eu te peço em nome de Jesus que Tu abençoes as Tuas filhas, que venham a esta casa, na tarde deste dia, para buscar a Tua face, que todos nós nos assentemos aos pés do Senhor Jesus, fazendo a melhor escolha, a escolha que vai ser permanente, a escolha de estar aos Teus pés. Ouvindo-Te, bebendo desta fonte, adorando-Te, servindo-Te com o nosso coração, com a alegria da nossa alma. Muito obrigado, Deus, por esta hora tão linda e tão rica e tão preciosa. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Podem assentar, queridas.